Lothar Herbert Matthaus é um técnico e ex-futebolista alemão que atuava como meio-campista. Depois de guiar a Alemanha Ocidental para a conquista da Copa do Mundo de 90, ele foi eleito o melhor jogador do ano da Europa. Em 91, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e continua sendo o único alemão a receber o prêmio. Matthaus marcou época por sua alta eficiência, sua assumida obsessão nos gramados, bem como por sua técnica e seus famosos recordes, além de ser quem mais vestiu a camisa da seleção alemã, somando-se às aparições pelas Alemanhas Ocidental e Reunificada. É um dos 4 únicos jogadores a participarem de 5 Copas do Mundo, ao lado dos mexicanos Antônio Carvajal e Rafael Márquez, além do italiano Gianluigi Buffon. Também foi quem mais jogou partidas do torneio, do qual foi campeão na edição de 90, em um total de 25 partidas. Por outro lado, assim pelo bom futebol e pelos recordes, outra característica de Matthaus é o seu lado encrenqueiro, tendo proferido inúmeras declarações fortes. Como jogador, se envolvia facilmente em discussões onde não media as palavras, ficando com fama de polêmico, egocêntrico e apegado aos holofotes. Como correspondia em campo com boas atuações, o peso de seu temperamento só veio à tona quando iniciou a carreira de treinador, onde ainda não obteve grandes sucessos e onde coleciona desafetos e portas fechadas em seu país. Após iniciar a carreira nos juvenis do Herzogenaurach, debutou profissionalmente em 79 no Borussia Mönchengladbach, um dos mais vitoriosos clubes alemães dos anos 70. Já demonstrando sua característica categoria, não tardou a ser chamado para defender a Alemanha Ocidental, nas seleções de base e na principal. Matthaus permaneceria no Borussia até 84. Depois de ser vice da Copa da Alemanha, rumou justamente para o arquirrival do seu clube na década anterior, o Bayern Munique. A temporada 87-88 foi a primeira de Matthaus sem títulos no Bayern. Mal acostumados, torcida e dirigentes desgastaram o ídolo, que aceitou proposta do futebol italiano, transferindo-se para a Internazionale ao lado do colega de clube e seleção Andreas Brehme. Não demorou a se tornar um ídolo nerazzurri, em um campeonato fortíssimo com o Napoli de Diego Maradona e Careca e o Milan de Rudi Gullit, Marco van Basten e Frank Rijkaard. A Inter não era a favorita para a edição 88-89 da Série A. Porém, a trajetória na Inter acabou interrompida por uma séria lesão no joelho. Matthaus não pôde ir à Eurocopa 92 e decidiu voltar ao Bayern Munique, para tentar realizar uma recuperação desacreditada. No antigo clube, passou a jogar mais recuado, como líbero, posição exercida com maestria por Franz Beckenbauer 20 anos antes no clube, do qual era então técnico, o mesmo Beckenbauer que já o conhecia quando treinou a Alemanha Ocidental. Matthaus ganhou a Bundesliga em 93-94, garantindo seu lugar na Copa do Mundo de 94. Brigado com o clube bávaro, Matthaus esticou a carreira na equipe estadunidense do Metro Stars, onde aposentou-se ao final daquele ano. Mesmo não tendo vencido uma Liga dos Campeões, ele é um dos 4 jogadores a disputar 5 Copas do Mundo e o único alemão, sendo um dos maiores jogadores alemães de todos os tempos. Matthaus estreou pela equipe principal da então Alemanha Ocidental na Eurocopa 80. Seu debut foi bastante desastrado, a Mannschaft vencia os Países Baixos por 3-0 e, em seu primeiro lance, Matthaus cometeu um pênalti. Sua regularidade no Borussia Mönchengladbach, no entanto, o manteve na seleção alemã ocidental. Mas continuaria a ser um discreto reserva por um tempo, no elenco vice-campeão da Copa do Mundo de 82, pouco entrou em campo e também não jogou a final. 4 anos depois, a história era outra, líder e vitorioso no Bayern Munique, já era um dos principais nomes do time na Copa do Mundo de 86, que chegou à final, mas perdeu para a Argentina por 3-2. 2 anos depois, nova decepção, após uma temporada sem títulos no Bayern, Matthaus participou da Euro 88, sediada na Alemanha Ocidental. Todavia, os anfitriões foram eliminados nas semifinais para os Países Baixos, de virada, em partida em que ele marcou de pênalti o gol alemão. O troco viria depois de outros 2 anos, na Copa de 90, os 2 países se enfrentaram nas oitavas e na ocasião, os 2-1 foram em favor dos alemães. Na Copa da Itália, Matthaus, ídolo da Internazionale, sentia-se em casa. Já havia marcado 3 vezes na primeira fase e sua frieza e eficiência característica foram determinantes no caminho à final. Na decisão, os alemães puderam vingar-se de outra seleção, a Argentina, que lhes venceram 4 anos antes no México. O título lhe valeu, entre outras premiações individuais, a Bola de Ouro da France Football como melhor jogador europeu naquele ano.
Vencendo o descrédito causado por suas lesões, conseguiu seu lugar entre os convocados para a Copa de 94, sua quarta Copa. Mas os alemães acabaram eliminados pela Bulgária nas quartas. Beneficiado de certa forma pela lesão que aposentou o líbero titular e outro desafeto, Matthias Sema, e com exibições regulares no Bayern, Matthaus foi chamado para a sua quinta Copa, igualando Antônio Carvajal. Usando uma envelhecida base da Copa de 90 pouco fortalecida pelos jogadores mais novos, os alemães não foram tão imponentes na Copa de 98, embora tivessem chegado às quartas de final com favoritismo sobre a estreante Croácia. A Alemanha decepcionou e perdeu por 3-0. Após encerrar a carreira de jogador, iniciou a de treinador de futebol, ainda sem grandes sucessos. E para finalizar a carreira deste jogador que é considerado um dos maiores da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas individuais. FIFA 100, 2004. Melhor jogador do mundo pela FIFA, 91. Melhor jogador do mundo pela World Soccer, 90. All-Star Team da Copa do Mundo da FIFA, 90. Ballon d'Or, 90. 11 d'Or, 90. Jogador alemão do ano, 90 e 99. Bola de Ouro Dream Team, melhor meio-campista defensivo da história. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.